Fala família, tudo bem com vocês? Aqui é o Jean e sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Tô quase chamando aqui de podcast PDD. Já manda nos comentários aí se você acha interessante a gente lançar um podcast. Vai que cola essa ideia, né? Galera, eu tô com um convidado bem especial hoje. Daqui a pouquinho eu vou mostrar. É uma pessoa que muita gente quer conhecer. Alguns conhecem, a maioria não, mas muitos chamam de Dona Ivonete. E aí, mulher, fala comigo. Poxa, uma apresentação dessa, né? Fiquei até muito feliz agora. Bom dia a todos, tudo bem? Só não sabe, primeiro vamos lá, só não sabe a hora que o pessoal tá vendo esse vídeo. Gente, ela não tá acostumada. Tá mandando bom dia? Pode ser que esteja vendo de noite, de madrugada. Não tem problema, então é um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para poder falar um pouquinho, né, desse presente de Deus na nossa vida e na vida de cada um de vocês. Gente, para começar, sejam bem-vindos a essa série de vídeos. Serão uma série com 3 vídeos, onde nós vamos contar um pouco de como que surgiu a Presente de Deus. A gente vai estar contando da trajetória da Presente de Deus desde o início até hoje e dos pontos cruciais que nos fizeram crescer, que nos fizeram chegar até aqui. Então, não pode faltar essa pessoa especial que faz parte de todo o nosso processo, que faz parte realmente de toda a nossa história. E a gente vai estar batendo um papo aqui bem descontraído, contando os pontos fortes, os pontos fracos, os pontos que nos fizeram crescer, que de fato podem agregar na tua vida, beleza? Então vamos lá. De início, acho que a gente precisa compartilhar com o pessoal como que surgiu a Presente de Deus, como que surgiu essa ideia. E eu acho que antes disso, é interessante a gente contar um pouquinho de como que estava a nossa situação antes de iniciar a Presente de Deus, né? Mas antes de falar sobre isso, eu quero saber do seguinte: conta pra galera um pouquinho de quem é a Ivonete. Qual é a tua história? Como que a senhora surgiu? Como que a senhora veio parar nesse meio e nesse mercado de moda? Compartilha com o pessoal aí. Bom, vou tentar resumir aqui um pouquinho, porque uma pessoa com 51 anos tem muita história para contar, né? Então não posso contar a história toda. Mas vamos lá. A vida de confecção, de moda, isso surgiu na minha vida desde criança. Aquela coisa de menina de família pobre, que só podia ter uma roupa no final do ano e a mãe comprava o tecido, colocava na costureira e demorava 6 meses para poder a roupa ficar pronta. Então nasceu dentro de mim esse desejo pela confecção. E aí eu comecei a confeccionar, comecei a buscar esse tipo de conhecimento. E assim, um dom dado por Deus, eu aprendi a fazer as minhas próprias roupas. Daqui a pouco eu estava fazendo para um montão de gente, até o dia que eu decidi confeccionar e vender, ser dona do meu próprio negócio. E aí depois disso, que eu conseguia ser dona do meu próprio negócio, eu já tive empresa no ramo de confecção, cheguei a falir, né? Fali 2 vezes e quando chegou na 3ª vez, que foi mais difícil, né? Assim, tem muita história para contar. Quando chegou nessa 3ª vez, eu já estava com o Jean, um adolescente, e eu estava passando um momento muito difícil com ele, porque ele já nasceu empreendedor, né? Já teve várias empresas. Até um ponto interessante é que desde pequeno eu sempre perguntava para minha mãe e para o meu pai também, que eram minhas maiores referências, quando que eu poderia começar a trabalhar. Meu maior desejo de criança era começar a trabalhar de alguma forma. E a resposta da minha mãe sempre foi que aos 12 anos eu ia ter a oportunidade de começar a trabalhar, né? Eu não lembro como é que foi na época. Se com 12 anos eu tive meu próprio negócio, eu comecei a trabalhar em algum dos seus negócios, né? Mas esse desejo a gente sempre teve. Com 12 anos começou a trabalhar, porque numa negociação eu consegui uma máquina de caneca, máquina de fazer camiseta, umas impressoras. E ali ele começou a fazer coisas personalizadas, caneca personalizada, camiseta personalizada. E ele com 12 anos ele começou a fazer isso e vender. Assim, fazia 3 certo e 2 errado. E o mais legal é que foi tudo se encaixando, né? Por volta de 10 anos de idade, 10 a 11 anos de idade, eu já tinha um certo interesse em empreender de alguma forma e ter o meu próprio negócio. Eu lembro que eu não queria trabalhar para meus pais, né? O meu desejo era ter o meu próprio negócio. E aí, por volta de 10, 11 anos de idade, eu comecei a estudar sobre alguns assuntos. E aí foi nessa época em que eu comecei a estudar sobre design gráfico, né? Antes de eu fazer um curso de design gráfico,
Lembra que eu ia para casa do Ulisses nessa idade, então eu pegava a bicicleta, de vez em quando eu pegava o ônibus, e eu ia para casa de uma pessoa da nossa igreja que me ensinava ali nos finais de semana a mexer com CorelDRAW, quem conhece esses programas, né, mexer com Photoshop, e foi aí que eu tive a minha primeira iniciativa e aprendi um pouco sobre design gráfico. E aí, como a senhora já contou, quando eu tinha ali por volta de 12 anos de idade, foi onde eu de fato tive meu primeiro negócio, né? Eu lancei uma lojinha e nessa lojinha eu entregava e eu vendia camisetas personalizadas, canecas personalizadas, esses produtos. E aí foi minha primeira trajetória como empreendedor, né? Onde eu já comecei a ter contato direto com venda. Então, desde 12 anos eu já tinha contato de alguma forma com clientes, com pessoas que a gente conheceu ali, né? Bem duras. Tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que realmente me ensinaram, me fizeram ter muito estresse, mas me fizeram crescer. E hoje, graças a Deus, eu só tenho o know-how que eu tenho de vendas, justamente por conta disso. E esse foi meu primeiro negócio. Eu tive minha primeira loja que foi dentro da sua loja. A minha mãe ela tinha uma loja de moda feminina aqui na cidade. E a minha lojinha era uma salinha que tinha dentro da loja dela. Então esse era o meu primeiro negócio. E aí depois disso surgiram vários outros, né? Mas só para vocês poderem entender um pouquinho da minha parte da história, eu tive essa loja de canecas. Depois de um tempo eu acabei fechando. E aí eu sempre tive o desejo ardente de estar fazendo alguma coisa, né? Eu sempre tive o desejo ardente de estar em movimento sempre. E nesse período eu fui criando vários outros negócios, né? Entre os meus 13, 14 e 15 anos, eu fui criando vários outros negócios, dentre eles, vamos ver se a gente lembra. Cheguei a vender picolé de cocô na época. Ó, Arthur Videomaker tá rindo aí da gente. Cheguei a vender picolé de cocô, porque na época eu coloquei lá, né, os nomes do picolé no isopor, e aí eu não coloquei, não sei se, eu não lembro, até hoje eu não sei qual que tem acento e qual que não tem. Eu sei que eu coloquei errado. E aí eu fui numa rua no sol quente, voltei, não vendi nenhum picolé, depois a gente resolveu comer todos os picolés. Então, foi um dos negócios. Um outro negócio que a gente teve, que eu tive na época, foi as empadinhas. Fui vendedor de empadinhas. Eu saía pela cidade aí, né, vendendo empadinha para o pessoal, para alguns lojistas. Foi o meu segundo negócio, terceiro negócio. Além disso, lembra de mais alguma coisa? Você queria ser coisa de carro. Envelopador de carro. Teve um período aí da minha adolescência que eu tentei envelopar carro. Não cheguei a envelopar nenhum. Só o do meu pai mesmo, né? Mais o quê? Trabalhei na oficina mecânica do meu pai durante um bom período. E aí teve mais outras coisas, né? Mais outros negócios. Mas desde muito novo, eu sempre tive o sonho de ter uma loja na internet. Eu sempre tive o sonho de ter algum negócio digital, algum negócio na internet. E até então eu nunca tive, né? Mas vamos voltar agora ao assunto. Antes de surgir a Presentes de Deus, eu estava vivendo um momento muito difícil na minha adolescência, porque eu tinha tentado fazer vários negócios e em todos eles, ou na sua grande maioria, eu havia fracassado. E eu estava vivendo um momento onde eu até tentei, né, seguir alguma carreira. Estava ali saindo do ensino fundamental, indo para o ensino médio. Eu falei, cara, eu vou fazer um curso preparatório. Para eu poder prestar algum concurso, fazer uma boa faculdade. E, gente, eu fiquei 2 semanas no curso e logo saí. Não aguentei mais, não aguentei. E aí eu fiquei naquele dilema, cara, tentei fazer algum negócio, não deu certo. Tentei trabalhar com os meus pais, também não deu certo porque eu queria ter um negócio meu. Tentei, né, seguir alguma carreira profissional e de cara eu vi que não era algo para mim. E eu estava vivendo exatamente um momento muito ruim, né? Quase entrando num processo de depressão porque eu não tinha mais perspectiva de vida, eu não sabia o que eu queria, eu vivia numa angústia muito grande. Então era basicamente esse momento que eu estava vivendo. Por outro lado, a senhora também não estava vivendo uma fase boa, né? Eu estava praticamente iniciando uma falência no meu ramo de negócio, porque eu tinha fábrica, eu fabricava e eu trabalhava para várias lojas. E no intuito de querer trabalhar para mim, eu parei de trabalhar para os outros e acabou que eu fiquei só com uma loja física que eu tinha. E isso foi diminuindo cada vez mais. Mas tudo tem os seus propósitos, né? E eu estava vivendo esse momento difícil devido a esse sonho de trabalhar só para mim. E por outro lado também vivendo a fase difícil do Jean, porque ele já nasceu empreendedor, como eu já disse,
E aí ele tinha uma ansiedade muito grande em empreender e ele queria que aquilo desse certo. Então ele não perseverava. Ele iniciava naquilo dali, via que não ia dar para ficar milionário, ele já desistia de cara. Porque o sonho dele era ter um negócio muito próspero. Mas tudo tem os seus propósitos, né? A gente sabe que entre o início de qualquer carreira até o sucesso existe uma trajetória muito grande e que muitas das vezes as pessoas não contam. E nós passamos por tudo isso. Ele tinha um problema muito grande com isso, com essa ansiedade de um negócio dar certo e daqui a pouco não dava certo, aí ele parava com aquilo dali e eu praticamente todo dia estava na beira da cama dele lendo Mateus 6:25 para ele não andar ansioso, para ele descansar, para buscar o reino de Deus e o resto o Senhor iria acrescentar. E realmente uma coisa que a gente sempre teve no coração foi estar firme realmente na presença de Deus. E no devido momento o Senhor realmente acrescentou. Nós colocamos tudo nas mãos dele e ele acrescentou na nossa vida. Ele acrescentou a presente de Deus, foi algo assim que veio algo do céu, né? Foi de um sábado para o domingo, eu amanheci e cheguei para ele e falei para ele que eu tinha um negócio que ele não ia poder mais desistir, que era a cara dele, era do jeito dele, e ali eu contei para ele todo... Eu não sei se a senhora lembra, mas foi um sábado, eu acho que eu fui num culto jovem. E aí nesse culto jovem que eu fui, teve algum sorteio lá de uma camiseta com alguma frase evangélica, e aí eu fui sorteado. E eu nem liguei muito pra camiseta. Cheguei em casa, eu larguei a camiseta lá, e aí fui dormir, minha mãe já tinha dormido já, e aí no outro dia de manhã a senhora veio falar comigo. Né? Você foi pra igreja, e eu fiquei, quando eu peguei aquela camiseta, que eu olhei pra ela, Deus deu o negócio todo na minha mente, só em eu olhar para aquela camiseta. E assim, nada a ver com a estampa dela, o que a gente fazia, o que a gente decidiu, mas ali Deus deu completo, todo o negócio, tudo que a gente vive hoje, Deus me deu na visão daquela camiseta. E só uma observação, para quem acha que eu aceitei a proposta, quando ela falou comigo, de cara, eu rejeitei. Né? Eu lembro que a gente estava na cozinha, a senhora estava fazendo alguma coisa, e a senhora veio e me explicou o que Deus tinha te mostrado, me explicou a sua ideia, e aí na hora eu não aceitei, né? E aí ela passou uma semana enchendo o meu saco, todo dia perguntando, e aí, já pensou naquela ideia? Já pensou, né, no negócio? E eu sempre rejeitando, e uma semana depois que eu fui aceitar, né? E a gente sentou, e aí quando a gente tomou a decisão, que eu realmente aceitei a ideia de iniciar esse novo negócio, até porque eu estava muito frustrado com tudo que eu já tinha iniciado, exatamente nesse dia a gente orou, né? A gente fez uma oração. Decidimos ali criar nome, tudo. Decidimos que seria algo totalmente voltado para honrar o nome de Deus, para declarar toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor. E a gente, quando ele aceitou, que foi realmente muito difícil, ele estava muito frustrado. E eu sempre apresentando a mesma ideia e tal, porque eu tinha certeza que era a cara dele aquilo dali. Ele não conseguia ter essa visão, mas quando Deus me mostrou, que eu olhei para ele, é para você esse negócio. E ali, quando ele aceitou, nós decidimos, fizemos uma oração, consagramos tudo ao Senhor, e ali começou. Isso foi no outro dia, nós já tínhamos tudo, já tinha nome, já decidimos as camisetas. Lembrando que o nome não era presente de Deus. Eu vou pedir pro editor colocar o nome para vocês aqui no vídeo, porque nem eu sei pronunciar. Era Sticks, era alguma coisa muito difícil de pronunciar. Mas eu quero compartilhar um primeiro aprendizado que eu tenho nessa trajetória. Desde muito novo, eu sempre tive o sonho de ter um negócio na internet. Desde muito novo, eu sempre tive o sonho de ter um negócio digital, mas eu nunca havia dado o primeiro passo. E aí, quando surgiu a ideia da Presente de Deus, que não existia, né, o nome Presente de Deus ainda, eu lembro que foi basicamente no dia 1º de abril que a gente tinha tomado a decisão, logo no início do mês de abril de 2016, 2015 ou 2016. E eu tomei a decisão de fazer o negócio, a gente não tinha nenhum recurso, a gente não iniciou o negócio com nenhum recurso, a gente não tinha nenhuma estrutura e também nenhuma capacidade de desenvolver algo. Mas, cara, a decisão que eu havia tomado, dentro de um mês, a gente conseguiu ter o negócio totalmente pronto. Em prazo recorde. Eu nunca havia tido contato com o e-commerce,
eu nunca tinha havido contato com um sistema, com uma plataforma que pudesse me proporcionar todo um gerenciamento de uma loja virtual, mas por conta de uma decisão que eu tomei e por conta de um primeiro passo, mesmo sem entender nada, dentro de um mês a gente teve o negócio pronto. E aí o primeiro aprendizado que eu tenho é, cara, independentemente do que você tenha, independentemente do que tenha ocorrido, simplesmente comece. Não importa se você sabe, não importa se você não conhece sobre aquilo que você quer. Se você tem uma decisão e se você quer construir algo, cara, não espera a condição perfeita. Simplesmente comece, que Deus vai te fazer enxergar os próximos passos depois. Então esse é o primeiro aprendizado que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo. E aí vamos lá. Dentro de um mês ali, enquanto eu estava criando as estampas, que por sinal não eram bonitas, eram algo muito, muito, muito feio. Eu não sei se eu vou conseguir recuperar alguma foto, mas se eu conseguir eu vou mandar pro editor para ele colocar para vocês aí. Eram umas camisetas bem feias, umas cores mirabolantes. Tinha uma camiseta que era cor de açaí, tinha uma camiseta que era um verde feio demais. Eu sou desse mundo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Gente, era só coisa ruim. Não era ruim porque nos trouxe até aqui. Por favor. Foi o início, né? Foi o início. E aí, enquanto eu estava desenvolvendo o site, criando arte, criando estampa, a minha fornecedora, até então, né, estava ali produzindo as camisetas para mim. Eu só não lembro com quantas camisetas a gente iniciou? Nós iniciamos com 100 camisetas, 10 modelos, sendo que 5 feminino e 5 masculino. E aí eu quero, aqui, né? E eu quero fazer um agradecimento especial ao senhor Gileno, senhor meu pai, que naquele momento muito difícil que a gente estava vivendo, a gente não tinha recurso nem para conseguir produzir essas 100 camisetas. E foi ele que nos emprestou, nos deu, né? Um valor bem baixo para a gente poder conseguir comprar ali alguns poucos metros de tecido para a gente poder conseguir produzir. E aí chegou o tão sonhado dia, o dia do lançamento. Dentro de um mês, a gente estruturou todo o negócio, que por sinal não era um negócio muito grande. O meu escritório era embaixo de uma escada, era simplesmente uma mesa embaixo de uma escada. E no dia 1º de maio, a gente decidiu, né, que no dia 1º de maio a gente estaria lançando a Presente de Deus, inaugurando a Presente de Deus. E eu lembro que a gente teve algum evento de manhã, não sei se foi algum aniversário ou se foi algum culto. Foi aniversário. E a gente falou, olha, quando a gente voltar do aniversário eu vou ativar a loja virtual e a gente vai ficar milionário. E aí no dia 1º de maio eu cheguei em casa, eu abri o notebook, eu falei, cara, eu vou apertar o botão. Tinha um botãozinho lá de ativar a loja. Eu falei, é agora. Na época, nem as etiquetas da camiseta a gente tinha. O meu pai tinha ido em outra cidade buscar essas etiquetas. Mas eu falei, não, vou lançar assim mesmo, depois a gente coloca a etiqueta. E aí eu lancei, falei, caramba, vou vender muito agora. E aí passou a primeira hora, nada de venda. Passou a segunda hora, nada de venda. Passou o primeiro dia, nada de venda. Nenhuma alma viva dentro do site. Segundo dia, terceiro dia. E assim foi durante pelo menos os 3 primeiros meses, né? Ao contrário do que eu achava, eu tinha criado uma expectativa muito grande naquilo e eu não tive nenhuma venda nos 3 primeiros meses. Então, para quem acha que foi fácil, gente, não foi. Não foi fácil. Foram ali um longo período sem nenhuma venda. E nesse período, quando a gente tinha uma venda muito grande, era no máximo R$500. A gente teve um momento assim que eu acho que Deus colocou aquilo ali pra gente não desistir. Que foi quando o pastor Roberto veio aqui e comprou 30 camisas, lembra? Lembro. Para nos abençoar. Comprou, bateu, acho que para fazer doação, né? Doação. Mas aí a gente ficou louco aqui na correria de embalar, de arrumar 30 camisetas. A nossa maior venda foi de 30 camisetas. Mas assim, foi uma bênção, né? Foi uma bênção muito grande. E eu acho que é aquilo que Deus trabalha na nossa vida, né? A perseverança. Porque em tudo que a gente vai fazer, se a gente de cara já vê facilidade em tudo, eu acho que não traz aprendizado, né? Mas essas dificuldades são elas que vai nos fazendo crescer. E foi elas que nos fez chegar até aqui. Exatamente. Nós olharmos a dificuldade não como um impedimento, não como uma barreira, mas como algo que Deus está nos usando para nos fazer crescer. Se não fosse cada uma dessas dificuldades, a gente não teria construído aquilo que a gente construiu hoje. Então, cada dificuldade que acontece na minha, que acontece na sua vida, nem sempre é para te atrapalhar, mas é para te fazer aprender algo que você ainda não sabe, para que você possa ir para o próximo nível, para o próximo patamar. E aí, vamos lá, vamos seguir aqui a história, né? Se passaram ali alguns meses, toda aquela expectativa que eu havia criado
ela tinha caído por terra, porque a gente não tinha tido quase nenhuma venda. Eu lembro que eu marcava ali as vendas todos os meses, e aí a gente vendia R$300 em um mês, R$400 em outro. E para mim isso foi muito frustrante, porque eu tinha um desejo ardente de construir um negócio gigantesco, de construir um império, um negócio que pudesse impactar muitas pessoas, e não foi isso que aconteceu. E aí passou maio, junho, julho, quando foi em agosto, eu desisti do negócio, né? E é por que eu digo desistir entre aspas? Porque em todos os outros negócios, eu de fato desistia. Eu falei, não quero mais fazer, não deu certo, acabou o negócio e vida que segue. Só que nesse negócio foi diferente. Nesses 3 primeiros meses, eu havia feito algumas parcerias, eu havia me comprometido com algumas pessoas e, ao contrário dos outros negócios, eu não podia simplesmente largar de mão e desistir. E eu falei, cara, já que eu não posso desistir por completo, eu vou deixar aí, vamos ver no que vai dar, eu não vou me entregar 100% agora e eu vou trabalhar com o meu pai na oficina mecânica dele, para ver se eu conseguia algum trocado, já que no meu negócio eu não estava conseguindo. E aí eu fui para a oficina do meu pai, continuei com a Presente de Deus, mas de forma bem amadora, né? Sem criar nenhuma expectativa, sem construir nada. E aí eu trabalhei agosto e setembro no negócio do meu pai. E para quem já trabalhou com família, vocês devem saber, né? Quando a gente trabalha com família, o nosso salário é o quê? É comida, é teto, é roupa lavada. Em casa tem roupa lavada. Isso aí. Comida que é mais o quê? E aí o que aconteceu? Trabalhei. Quando chegou no final do mês, e aí, meu salário? Teu salário é casa, é comida, é roupa lavada. E aí eu me frustrei mais uma vez. E aí foi quando em setembro para outubro, eu tomei uma decisão que com certeza foi muito assertiva e que mudou radicalmente o nosso negócio. Eu pensei e eu falei, cara, a gente já desistiu de muita coisa, eu já tinha desistido de muitos negócios, de muitos projetos, e eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou fazer esse negócio independentemente do tempo. Eu não vou fazer para ver se vai dar certo. Eu vou fazer esse negócio literalmente até dar certo e eu nunca mais vou pensar em desistir. E aí foi onde de fato a gente começou a ver algum resultado. Eu lembro que em outubro, nessa minha retomada, a gente lançou uma coleção nova, inclusive uma das estampas deve estar até hoje, que foi a estampa João 3,16, porque Deus ama o mundo de tal maneira e tal. E aí foi uma estampa que fez sucesso, né? Foi a estampa que virou nossa chave nesse mês. A gente começou a vender um pouco mais, a gente começou a ter algumas vendas de R$1.000, R$2.000, R$3.000. E na época, eu ainda não tinha empresa. Né? Eu tinha 16 anos de idade, eu precisava ter uma empresa e eu ainda não tinha uma empresa. E a minha mãe, por outro lado, ela também não estava 100% comigo. Ela era minha fornecedora, ela continuou tocando o negócio dela, ela simplesmente me fornecia. E aí, só pra gente poder fechar esse vídeo e vocês entenderem um pouco de como funcionava, né? A senhora me fornecia as camisetas e eu era o atendente, eu era o entregador, eu era quem embalava as camisetas, eu era quem ia no correio. Só pra vocês terem uma ideia, era basicamente assim. Alguém comentava lá no Facebook, o Jean atendia. E aí o Jean falava assim, olha só, vai lá no WhatsApp, que a nossa equipe vai te atender. E aí quem era a equipe? Era o Jean de novo. E aí eu ia no WhatsApp, eu atendia a pessoa, e aí depois que a pessoa fazia a compra, o Jean, o outro atendente, ia fazer o pós-venda e agradecia pela venda. E aí depois o Jean de novo embalava o pedido, era uma loucura só. Eu lembro que eu ia de bicicleta pro correio, e aí eu botava as encomendas numa bolsa, chegava no meio do caminho, a bolsa ela rasgava no meio da roda e a embalagem caía, era uma loucura só. Era um sofrimento muito grande. E aí chegou um momento onde o negócio começou a de fato ter um certo crescimento, né? E eu precisava tomar a decisão de ter uma empresa, sendo que eu tive a primeira barreira. Eu não tinha idade para ter empresa ainda, a minha mãe não queria me emancipar. Não queria. Eu acho que era um absurdo. Ele ficou lutando, ainda vimos isso com contabilidade, porque ele queria se emancipar totalmente para poder ele ter uma empresa no nome dele. E eu não queria. Por outro lado, a outra opção que a gente tinha era de eu transformar a minha empresa no negócio dele, e foi outra situação que assim, eu tinha um sonho com não sei se alguns conhecem, era a Ig-Zig, e para eu poder colocar a empresa dele totalmente nessa empresa que eu já tinha, eu tive um pouco de dificuldade, e aí eu falei, bom, então eu vou orar. E todo dia, mãe, já orou, já tem a resposta, porque sempre foi muito agoniado.
E eu comecei a orar, a entregar nas mãos do Senhor. Isso foi em outubro, né? Foi por volta de outubro. Eu lembro que em janeiro, fevereiro que a gente realmente... E quando foi em dezembro, aí eu tomei a decisão de realmente transformar a minha empresa, mas não totalmente, né? Ficou assim, a gente vendendo as duas coisas, eu com moda feminina, mas aí eu já mudei totalmente o status da empresa para presente de Deus. Foi muito difícil e muita gente, porque já sabia do meu sonho, como que você vai fazer isso? Você aí zig é o seu sonho e tal. Mas eu orei e o Senhor, Ele me respondeu e ali a gente transformou a nossa empresa na presente de Deus. E quando foi em janeiro, já estava tudo transformado, né? Quando foi em janeiro ela se tornou minha sócia, a gente se juntou realmente, ela abriu mão de parte do negócio dela para a gente poder construir o nosso negócio junto, até então ela era minha fornecedora e foi aí onde a gente realmente construiu a nossa aliança e a gente passou a trabalhar junto. Eu lembro que a gente juntou até a loja, né? Pra gente poder fazer algo. E aí, aos poucos, essa loja foi virando presente de Deus. Eu vou ver se tem alguma foto aqui pra vocês verem como é que era a loja depois que ela se transformou em presente de Deus. A loja era um show, né? E ainda infiltramos moda. Exatamente. Misturamos um pouquinho. Então, basicamente, esse foi o começo da Presente de Deus. E aí, o próximo passo, o próximo episódio, foi aonde a gente realmente começou a se desenvolver, aonde a gente realmente começou a ter um crescimento, a ter um destaque e muitas pessoas pediam para revender presentes de Deus. E eu negava em todos os aspectos. Todo mundo que pedia para revender, eu negava, mas o motivo eu só vou dizer para vocês no próximo vídeo. Então, logo a gente vai estar liberando o próximo vídeo aí e acompanha aí porque vai ter muita novidade, muita coisa boa e muito aprendizado nesse período de história. Beleza, pessoal? Então, a gente se vê no próximo vídeo.